Pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Misseri. Eu sou professor, um dos professores mais recentes aqui do PESC, em termos de entrada no programa. Eu entrei em 2020, durante a pandemia, e venho atuando nessa linha desde então. Por favor, Gasol, você abre a porta para mim? Mas essa é a primeira vez que eu dou esse curso. Esse curso, Tópicos em Engenharia de Software, Tópicos Especiais de Engenharia de Software 5. Esse curso é o curso da minha disciplina, né? Na verdade, a minha área de pesquisa, que é fusão de dados, né? Que é o que a gente vai ver ao longo dos próximos 3 meses. Tá? Essa é a primeira vez que esse curso está sendo dado aqui no UFRJ, dentro do meu conhecimento, né? E isso provavelmente uma das primeiras vezes que esse curso é dado no Brasil. Isso não é algo que a gente tem dado no país, mas eu quero popularizar esse conjunto de técnicas que a gente usa para a construção de sistemas críticos. Tá? Basicamente construção de avião, construção de navio, construção de carro, construção de robôs em forma geral. Então, vamos começar, né? Esse é o trabalho. Então, a ementa do curso é uma introdução à fusão de dados, né? É uma introdução formal ao que vai ser fusão de dados, uma introdução, às vezes, até um pouco matemática, uma introdução a sensores de forma um pouco diferente do que a gente vê na internet das coisas, como modelar matematicamente um sensor para você poder trabalhar com questões de capacidade, de elementos de filtros, lógica subjetiva, elementos de lógica para você poder trabalhar com incertezas na medição, fusão de conhecimento, teoria de crença, elementos de robótica probabilística e construindo sistemas críticos. Como é que você usa matemática para fazer engenharia de software? Né? Essa é a questão do curso. Como é que você usa matemática para construir software para coisas que não podem dar erro? Como é que você pode construir coisas que você sabe que a medição tem uma incerteza? Tá? Esse é o objetivo do curso, é o que a gente vai falar ao longo do tempo. Eu vou falar sobre a minha experiência e trazer para vocês algumas coisas que a gente está pensando, né, para vocês. A avaliação vai ser um trabalho da disciplina e uma prova final no dia 10/12. Essa prova já está marcada. Né? A nota final é 60% da prova final, com 40% da nota do trabalho. O trabalho, normalmente, ele é um trabalho de desenvolvimento qualquer. Qualquer não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas um trabalho de desenvolvimento, mas eu vou fazer um truque com vocês. Eu estou organizando um workshop, que é o LaFusion. O LaFusion eu vou mostrar para vocês em lafusion.cois.frj.br. Para que uma submissão de trabalho de 2 a 4 páginas, para que eles submeterem um trabalho para o LaFusion, o trabalho for aprovado, eu troco a nota do trabalho pelo artigo aprovado. Acho que é uma forma também de motivar vocês a verem, conhecerem a aula, porque na verdade essa conferência, a Fusion, ela está vindo para o Brasil. É a UFRJ que está organizando, então deem uma moral para a UFRJ. Está nessa página aqui. E ela vai ser aqui no Brasil ano que vem. Né? Na verdade, eu preciso só pagar o hotel. Né? Alguém tem 200 mil aí para me emprestar? Tá de bobeira? Faltou pouco, né, Kate? Esses são os livros do curso, tá? Na verdade, eu vou cumprir basicamente nas primeiras 3, 4 semanas esse livro aqui. Esse livro eu vou fechar. A gente vai um pouquinho para esse livro Data Fusion Mathematics. A gente está tendo um curso de matemática e um pouquinho desse aqui, Basics of Sensor Fusion. Desse aqui eu vou pegar bastante a estrutura modal dele, a parte probabilística eu vou vir muito desse curso aqui e muita parte de filtros eu vou pegar desse cara aqui. Eu ia trabalhar um pouco com fusão de imagem, um pouquinho de visão computacional, mas eu não acho que dá tempo, acho que é um pouco brutal para o que a gente pode fazer. Talvez eu abra uma outra disciplina para falar sobre isso, né? Esse autor, o Mitchell, ele é muito prolífico em termos de área. O Raul, eu gosto muito do livro dele, mas tem alguns outros livros de uma galera, e eu estou escrevendo um livro em português sobre fusão, só que eu não acabei. Professor, desculpa, é prolífico ou ele é prolixo? Prolífico. Ele tem vários livros. Ok. Não, todo autor de matemática ele é prolixo, mas assim, ele é prolífico, talvez ele seja prolixo e prolífico. Tá? Um profílico ainda é uma outra coisa, mas que não tem nada a ver com isso. Então, na verdade, qual é a ideia de Data Fusion? Quem aqui já leu um livro chamado O Andar do Bêbado? O Andar do Bêbado é um livro maravilhoso. O Leonardo Modulari é um bom... Na verdade, O Andar do Bêbado é muito bom. Ele tem um outro livro, Submiliminar, que eu não achei tão bom assim. Mas, né, O Andar do Bêbado é um livro muito bom, ele não mata isso.
E o livro, O Andar do Bêbado, ele começa com a seguinte coisa. Alguns anos atrás, um homem ganhou na Loteria Nacional Espanhola, com um bilhete que terminava com o número 48. Orgulhoso por seu feito, ele levou a teoria que o levou à fortuna. Sonhei com o número 7 por 7 noites consecutivas e 7 vezes 7 é 48. Vocês podem estar rindo, mas ele ganhou na loteria e vocês não. Né? Quem tiver domínio sobre a tabuada pode até achar graça nesse erro, mas todos nós temos um olhar próprio sobre o mundo e empregamos para filtrar e processar nossas percepções, saindo significados do oceano de dados que nos inunda diariamente e cometemos erros que ainda menos óbvios são tão significativos quanto esse. A ideia de fusão de dados é o mundo ele é coberto por percepções que você tem que calibrar. Dados, ideias, menções, textos, todas essas coisas são coisas que a gente extrai valores e significados desses elementos. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre essas coisas representam o que a gente gostaria que elas representassem. Então a ideia do curso, o objetivo, é criar técnicas para que a gente reduza a incerteza sobre coisas que a gente acha que está vendo. Né? Trabalhar com fusão de dados é trabalhar num processo que é muito investigativo. Né? De construção de um conhecimento que você não sabe se está lá. Tudo que você tem são percepções. Né? Existe uma teoria que diz que cada um de vocês enxerga a realidade pelo seu próprio prisma. Os seus olhos, ouvidos, narizes e bocas enxergam o mundo de forma completamente diferente uns dos outros. O nosso acordo coletivo, né, de que isso aqui eu acho que é azul marinho, mas pode ser roxo, pode ser, né, vai depender, é um acordo coletivo. Se você é daltônico, por exemplo, a camisa da Juliana não é vermelha, ela é verde. E essas coisas são cenários que mostram o seguinte, e agora, como é que você garante que dois sensores, duas pessoas percebem o mesmo valor? Né? E é isso que a gente tenta aqui trabalhar. Então, uma definição não tão formal do que é fusão de dados, porque vocês não podem ser da aula de hoje sem ter uma ideia, fusão é a combinação de dados coletados de diversas fontes, sejam elas quais forem, tais que a informação resultante seja de alguma forma melhor do que seria possível com fontes individualmente. É o que a gente chama de princípio sinérgico da informação. Sinergia dos dados. É o princípio sinérgico da informação, ou seja, que uma fonte, que um conjunto de fontes, ao serem somadas, elas extraem maior valor do que a soma das fontes por si só. Né? Então, o que significa um dado que é melhor? Ou ele é mais acurado, mais preciso, mais completo ou mais confiável. Mas, claro, essa informação é muito ampla, quer dizer, qualquer operação que eu fizer pode ser fusão de dados. Perfeito, pode sim. Aprendizado de máquina pode ser fusão de dados. Porque fusão de dados não fala sobre a técnica, mas sobre a transformação que a informação gera. Então, é um processo, isso é um curso de transformação da informação. E quais são as dimensões do que a gente trabalha sobre o dado? É o que a gente vai chamar de dimensão da representação. Né? Pensa o seguinte, quando eu coleto um dado de um sensor de temperatura, eu tenho um sensor como um DHT, o que eu estou medindo? O que eu meço quando eu quero medir temperatura? Pensa no termômetro todo mundo aqui teve uma avó fictícia. Toda vez que eu falar sobre avó nesse curso, gente, é uma avó fictícia. Todo mundo tem a avó fictícia do lencinho de crochê em cima do roteador. Né? Aquela avó que manda o gif de Jesus para você no WhatsApp numa bela manhã, dizendo bom dia. Né? É sempre uma avó, né, que não necessariamente entende, né, nada de computação. Mas ela tinha um termômetro em casa na cozinha. Porque isso era uma coisa. Quando eu era pequeno, eu lembro de ter um termômetro na cozinha. Como é que funcionava o termômetro baseado em mercúrio? Ele media a temperatura? Não, é só o movimento do fluido. É o movimento do fluido. E o movimento... É mensurável e aí você bota numa coluna que você mensura a temperatura. A diferença do aumento do volume do fluido. Então, a diferença do volume do mercúrio, de forma indireta, indica pra gente que há uma diferença da medição de temperatura. E como é que eu sei que a temperatura mudou? Como é que eu sei que a temperatura que o mercúrio me dá é a temperatura real? Você compara com outra forma de medir? Não sei como é que vocês faziam. Na verdade, eu acho que eu tenho uma breve lembrança de ter lido um livro sobre como a galera media a temperatura e o Celsius é importante por causa da fusão, como chama? Quando vira de gelo para água. É o ponto de fusão da água. Isso, fusão mesmo.
Você tem uma referência que é um fenômeno da natureza e você usa isso para calibrar o sensor. Perfeito. E aquele que você comprou na cozinha, como é que você sabe que aquele está calibrado? Fé, você não compara. Se tá quente, vai estar. E como é que você sabe que aquela medição é correta? Que o cara dividiu bonitinho aquele desenho. Você confia no Six Sigma das empresas, sei lá. Six Sigma do camelô da central. Então, gente, eu quero que vocês entendam que o nosso mundo, ele parece muito certo, muito coerente. Mas quando você olha de perto, as coisas não são tão confiáveis assim. Na média dá certo. Mas não necessariamente isso é verdade. Então, na verdade, todo dado ele tem um elemento de representação. O dado é o que a gente faz dele. Não importa muito pra gente se nesse exato momento lá fora está fazendo 38 graus. Está. O que importa pra gente é que está quente. Então, essa representação muda. Que a variável pode ser uma expansão do mercúrio. Pode ser uma medição de frequência. O DHT ele faz medição de frequências de disturbances no solo, disturbances no ar. Expansão. Grandezas físicas a gente associa a grandezas qualitativas ou mesmo quantitativas que não são necessariamente diretas. Ou seja, o que eu quero dizer é, ninguém mede temperatura. A gente mede as consequências da variação da temperatura e, portanto, a gente tem essa representação. Então, a representação do dado, ela nada mais é do que um construto da problemática de modelagem que a gente está utilizando. Tudo é muito bonito no papel, mas quando você vai implantar as coisas em campo, é que você começa a entender que a teoria e a prática, elas se alinham quando você tem uma prática e uma teoria muito bem acertadas. Senão, tudo isso é fé. E fé não é bom o bastante para você botar um avião no ar. Já pararam para pensar como um avião é algo... Olha para mim, Gasola. Como um avião é algo não óbvio. Como um avião é algo que não deveria existir. Um negócio pesado pra caramba tá no ar, tá? O negócio assim, é um peixe boi. Peças de- Imagina, assim, eu quero que vocês entendam o quão brilhante é a ciência, porque para você pensar o seguinte, imagina que você está no século XIX, e aí vem um cara com um bigodinho e um chapéu e diz para você, tá vendo essa banheira? Ela vai estar no ar amanhã. Imagina se você ser amigo do Santos Dumont, num bar em Paris, tomando vinho, você sabe lá o que se tomava no século XIX, e diz, amanhã vou estar voando nesse negócio aqui. O que você diria pro Santos Dumont? Como está gravando, não diria o que eu diria, né? Mas é bizarro. Então, a mesma coisa, só que em menor proporção, as coisas acontecem aqui. A gente não sabe o que os nossos sensores coletam e o quanto a nossa sociedade é dependente deles. A certeza, ou seja, a capacidade que eu tenho de que ele mede o que ele está medindo, como é que eu sei que o sensor não está me dando um dado aleatório? Como exemplo do próprio avião, aqueles tubos de pitot que medem a velocidade. Como é que eu sei que isso é verdade ou não? E como é que eu sei que mesmo que ele meça e o procedimento está correto, de que a medição dele é acurada? Ou seja, né, a diferença entre acurácia e precisão vocês viram em estatística. Né? A diferença é entre você ser preciso e ser acurado. Acurado está dentro de um desvio padrão que torna essa medição confiável. E a completude. Será que essa medição realmente revela o fenômeno que eu estou monitorando? Então, tudo que eu trabalhar em fusão de dados são operações para conseguir garantir que essas 4 manifestações acontecem em função da informação. Que a minha representação seja mais completa, que eu tenha maior certeza sobre o meu processo de medição, que a minha acurácia seja melhor ou que eu tenha uma visão mais completa do meu dado. E isso não vem só para sensores, não funciona só para sensores, mas funciona para praticamente qualquer coisa. Imagina agora que eu estou coletando dados da web e eu quero que o Google me diga que o buscador dele ele é melhor. Eu tenho diferentes tipos de formação de dados. Eu tenho formato HTML, eu tenho XML, eu tenho OWL, eu quero extrair esse conhecimento para gerar uma base única de conhecimento, um Knowledge Vault. Como é que eu faço isso? Então, essas são as coisas que a gente estuda ao longo de fusão de dados. Né? Essas estratégias que a gente vai ter de fusão vai ser através de sensores, né? Que é o que propriamente eu mais trabalho, né? Que é a fusão, que a gente chama de Multisensor Data Fusion. Fusão através de atributos, né? Eu somo atributos diferentes de um determinado conhecimento, dados que vêm de bancos de dados, sistemas coletivos, sistemas de trabalho. Fusão através de diferentes domínios, onde eu vou pegar, por exemplo, dados de solo e misturar com dados, por exemplo, climatológicos para tentar dar uma análise, ou a fusão através do tempo, que a gente chama de análise de séries temporais. Eu quero construir conhecimento através das minhas transformações de tempo, uma representação mais dura. E a isso vem a nossa taxonomia, do que hoje a gente chama de fusão de dados.
é o que a gente chama de Multi-Sensor Integration, integração de sensores, é o que a gente usa em robótica para garantir que os robôs saibam, né? Um robô não tem um conhecimento do self, né? É o que a gente chama, né? A robótica é uma das muitas áreas da inteligência artificial. Hoje, dado o boom do aprendizado de máquina relegado a segundo plano, mas se a gente quer falar de avião, de carro autônomo, de barco que anda sozinho, robótica é muito importante. Então, se você quer que, na verdade, o robô cozinhe para você e faça a sua faxina, não é machine learning. Não é essa. Enquanto a gente continuar no deep learning, brincando de deep learning, fiquem sendo tranquilos. A gente vai ter o robô que pinta para você e conta as suas histórias. Mas o robô da faxina, que é o que eu espero, não é com machine learning. Não é só com machine learning. Então, eu tenho que ter integração do sensor, porque como o robô ele não tem um senso de self, e ele não tem sentidos como a gente tem, os sentidos do robô, na verdade, são sensores. Que, exatamente como os nossos, são falhos. Essa também é uma percepção maravilhosa. O que é computação? É a arte de enganar os sentidos do ser humano. Não existe uma imagem, existem luzes piscantes que piscam numa taxa que o seu olho é tão ruim que não consegue perceber que essa ilusão está se formando. Mas é uma ilusão conveniente. O que é música, né? Música, na verdade, é a emissão de onda que o seu ouvido é capaz de perceber. O ouvido de vocês, se Deus os abençoa, melhor do que o meu, que tem surdez parcial. Então, o meu sensor é um sensor que está descalibrado. Ou quebrado. Mas é um sensor. Eu emito onda, essa onda é codificada, então tem uma fusão de formato, né? Aí essa codificação de onda que a gente tem, no caso é o português. Se eu começasse a falar com vocês aqui, sei lá, em aramaico, né? Talvez vocês não entendessem, né? Mas essa codificação permite que a comunicação seja fluídica, né? Então essa fusão desse emissor com a minha codificação que eu transformo como informação. Isso existe, essa mesma coisa vai ter. O robô, eu preciso de dados de radar, eu preciso de visão computacional, eu preciso de elementos de temperatura, eu preciso ou para que ele possa se integrar. A soma desses sensores, eu vou chamar de fusão de sensores, sensor fusion é uma área. Como lidar com esses dados? Uma soma desses dados para que eles possam, não necessariamente dar uma informação melhor, mas para me dar uma consciência situacional, eu vou chamar de agregação de dados. E toda essa área que trabalha esse dado para me dar uma resposta melhor, eu vou chamar de fusão de dados ou informação. Dado, eu vou chamar o elemento bruto, ou low level fusion, e informação, o que a gente vai chamar de high level fusion, ou um dado mais complexo, a gente vai ver esses processos transformacionais. Então, na fusão, o objetivo é tentar trazer o máximo possível de processamento local para reduzir o número de transmissões, né? Quando eu falo a nível de telecomunicações, e aplicar dados, quando eu falo em nível de sensores, por exemplo, poder distribuir informações entre diferentes aplicações. Por exemplo, aqui nesse tormento onde está quente pra caramba, né? Eu não sei nem porquê, porque o ar-condicionado deveria estar em 20 graus, então, por favor, funciona o ar-condicionado. Aqui tá frio. Hã? Tá batendo em mim. Ah, é? Ficou melhor. Calma que volta. Calma que volta. Então, na verdade, se eu aqui estou pedindo temperatura, esse mesmo sensor de temperatura ele pode ser usado para múltiplas aplicações. Então, o dado, por si só, ele não pertence a uma aplicação. Você pode pensar essa mesma analogia da informação, ela existir como se aqui fosse um supermercado, onde o mesmo dado é coletado, ele é distribuído por múltiplas aplicações e elas vão tratar de acordo com as suas regras de negócio. Então, você vê que tem que ter uma desassociação entre a coleta e a lógica da tua aplicação. Só que se isso acontece, aí a gente começa a pensar, a minha representação de dado ela é única? Por exemplo, lembra quando a gente fala para vocês em estatística sobre o dado quantitativo e qualitativo? O dado quantitativo ele pode ser contínuo ou discreto. Agora, temperatura é um dado discreto ou um dado contínuo? Depende de quê? Depende do quê? Da medida que você está usando. Qual é a medida que eu estou usando? Posso dividir entre frio e quente. Posso medir entre frio e quente, mas isso não é temperatura. É discreto, né? É discreto? Não sei. É. Depende. Se eu estou medindo a minha temperatura corporal, faz sentido eu medir 38,764? Não. Tem alguma? Para eu determinar se o cara está com febre ou não, isso faz sentido? Não. Agora, se eu estou querendo ver o ponto de fusão de um determinado componente químico, eu posso precisar de mais casas decimais? Então, na verdade, tudo isso é um problema de modelagem. A gente O dado- discretiza dependendo do contexto. A discretização é dependente do problema. O sensor ele pode ser mais ou menos sensível. E aí vai me permitir. Então o problema é... Qual é o problema que eu estou tratando?
Mas existe algum sensor verdadeiramente contínuo? Existe alguma coisa verdadeiramente contínua? Essa é uma discussão, inclusive, filosófica. Coisas O universo é analógicas, contínuo? talvez. Não, mas a que nível? Até que ponto isso de verdade é? De certa forma, nem a gente, o átomo em si, vai chegar num ponto em que tem um. Muita filosofia para a primeira aula. A gente pode discutir isso depois. Né? Então, não é desejável que os dados sejam coletados repetidamente para várias aplicações. Você pensa dentro do domínio de IoT, isso muito pelo consumo de energia. Mas no mundo real, é que quanto mais... Quem fez aqui física experimental? Um abraço quentinho para vocês. Né? Vocês passaram por isso. Né? Eu também passei por física experimental. Foi uma experiência. Né? Quanto mais medições você faz, qual é a tendência que essa medição tem? Ela converte, é uma médiazinha. Só se você fez certo. Se diminuir, é certeza. Tende a Tem piorar. Se você fez certo. Você pode inserir erro. Imagina que você quebrou o teu sensor no meio da medição. O sensor desgasta. Vocês Nunca nunca- quebrei a régua pra medir, não. Exatamente. Agora imagina um avião que é usado todos os dias. Imagina um barco que está em condições extremas navegando pelo Círculo Ártico. Imagina um robô que vai consertar um tubo de petróleo numa pressão braba. Sensor, quanto mais utilizado, maior a chance de deterioração. Quanto maior a chance de deterioração, maior o problema da perda. Perda de semântica. Quanto mais aplicações usam o mesmo dado, essa semântica ela não se mantém. O que é a semântica de uma aplicação? O que é a semântica do dado? O objetivo da tua regra de negócio. Quem aqui fez engenharia de software com GHT? Experimental ou da graduação? Alguma. Eu fiz todas que ele... A regra de negócio é associada à semântica da tua aplicação. Ou seja, o que o dado lê e o que ele processa é dependente do que você está querendo processar. Não existe dado pelo dado. Ninguém acorda numa bela manhã e diz só, eu acho que eu vou botar um termômetro na minha planta. Eu acho que eu vou medir a salinidade, a condutividade elétrica da minha planta. Por quê? Porque sim. Acho que tá legal. Né? Pode ser que alguém tenha, mas essa pessoa não devia estar fazendo mestrado, devia estar fazendo terapia. Né? Então a perda de semântica ela diz respeito à sua regra de negócio e o quanto ela muda ao longo dos anos. Aplicações não são elementos estáticos, principalmente aplicações de IA. Essa também é uma coisa que a gente vai ter que entender em fusão de dados, as regras de negócio elas são temporalmente dependentes. Em aplicações de IA, o tempo muda porque as condições básicas mudam. Então, ou esse software se adapta sozinho, ou o que eles vão chamar de cognição, ou ele não é bom o bastante. Os métodos atuais eles buscam manter a acurácia dos dados, mas não a sua semântica. Diga. Você diz que ele se adapta sozinho e chama de cognição porque ele se autocorrige? Ele se autocorrige. Ele cria os próprios módulos de software. Porque ele sabe o tempo dele de degradação e vai Ele se faz corrigindo ajustes. para manter a precisão. Exato. É aquela alta correção. Na verdade, por exemplo, pensa o seguinte, imagina, vamos Ele pegar um tem exemplo, desgaste. vamos pegar um exemplo prático aqui. Quem aqui dirige? Quem aqui ativamente dirige? Quem aqui gosta de dirigir? Quem aqui tem caçoete na direção? O que é isso? Caçoete, né? Tipo assim, você tem manias de fazer coisas, por exemplo, assim, Eu faço direção ofensiva. E olha que você nem é carioca, hein? Direção ofensiva. tá bom, gente, eu não sei, eu não quero nem definir o que é direção Direção ofensiva. agressiva. Mas imagina o seguinte, assim, quem aqui, alguns de vocês colocam as duas mãos no volante? Ou uma mão tá no volante e a outra tá na troca de marcha? Ou no apoio, né? Então, tipo assim, por exemplo, assim, imagina que agora eu não sei que você é você. Eu sou um sensor, eu não sei que você é você. Quais são as características que eu coleto de você para dizer que você é você? Então, por exemplo, se você chega todo dia aqui no fundão às 9 da manhã e sai às 6 da tarde, esse é um padrão. Se você para todo dia ali no bloco H ou para no bloco A, esse é um padrão. Se você começa a mudar esses padrões do nada, será que isso não é um indicativo de que algo está diferente? Mas pode ser que simplesmente você tenha mudado o seu comportamento e ao longo do tempo eu tenha que me adaptar a isso. Então, eu tenho níveis de validação. Então, manter a acurácia é uma coisa. Mas manter a semântica, ela muda de acordo com a própria mudança do ambiente. O ambiente é dinâmico. O software como ele era pensado, a engenharia de software contemporânea, ela não pode pressupor que o ambiente é fixo. A internet não é mais igual. Os meios que vocês acessam e trocam dados não é igual. Quem aqui está com o celular no bolso? Não literalmente no bolso, tá, gente? Está com o celular aqui. Quantos de vocês acessam o celular pela internet? Quantos de vocês
provavelmente o celular é um instrumento que você primeiro pega para ver uma notificação. É mais fácil, né, você estar na rua do que pegar um computador. Eu tenho muito caçoete com o computador, né? Eu gosto de estar numa tela, num negócio, para mim, é prático. Até o meu tablet eu faço com que ele se transforme num computador, porque para mim isso é prático. Eu estou sempre em movimento. Mas a maior parte das pessoas está usando o celular. Isso muda o cenário que você faz o software. Você muda o cenário em que você está trabalhando. Então a gente mostra que a diferença da interface humano-computador que a gente usa para coleta de dados, ela implica diretamente numa mudança de regra de negócio. Usar o e-mail aqui é diferente de usar o e-mail no teu celular. Qual é melhor? Eu não sei. Mas toda uma regra de negócio por trás. Se a gente pensa, por exemplo, em paradigmas como Domain Driven Design, arquiteturas hexagonais, essas coisas elas existem com um único propósito, de tentar extrair o que é o core business e o que é essas regras em volta. Essas regras em volta são difíceis. Diga. Como é que mantém, então, a, sei lá, robustez de um modelo, de um método, sabendo que Relaxa. cada vez menos tempo ele vai... Vocês vão ter 3 meses para descobrir. Ah, não? Então, isso também é muito motivado pelo que a gente chama de internet das coisas. Para quem nunca viu, quem aqui já fez algum curso comigo de internet das coisas? Né? Para quem não fez, internet das coisas é uma ideia bem simples. A interconexão de dispositivos inteligentes. A internet, isso é muito bonito, né? Mas isso aqui é um inferno na Terra. Né? Porque a ideia é simples, mas a concretização é muito difícil de fazer. Porque se a gente para pensar, quem aqui já usou o Office? Microsoft Office ou Word? Quem aqui já usou o Google Docs? Quem aqui já usou o LibreOffice? Quem aqui já teve que trocar documentos entre as 3 plataformas? Foi bom para você? Não. Então a gente não, há 50 anos a gente usa plataformas de Office e ainda não aprendeu a conseguir fazer com que elas interoperem. A internet é um dos poucos cenários onde tudo isso funcionou. É um grande projeto coletivo que as coisas deram certo. E quem fez curso de redes comigo sabe que não foi exatamente tranquilo. Não foi uma discussão legal, né? Então, na verdade, só os padrões de interação, eles dizem que qualquer dispositivo tem acesso à internet e ele quer o que a gente chama de um cidadão da primeira classe da web, ou seja, capaz de lidar com a web da mesma forma que o seu computador. Então, eu estou dizendo que um sensor de temperatura que você comprou na Shopee, na sua casa, ele acessa a internet via IP, exatamente como o seu computador acessa. E mais do que isso, ele coleta dados seus de forma involuntária. Porque ele está no ambiente sensoriando de forma coletiva e consecutiva. Então ele está coletando dados seus de forma involuntária, que é diferente do teu computador, que para coletar algum dado seu você tem que chegar no teu computador e digitar, dadas as devidas proporções, tá, gente? Então isso é uma mudança dessa interoperabilidade e essas coisas têm que trocar dados como se todo mundo fosse igual. É a conexão de qualquer coisa a qualquer hora, em qualquer lugar, essas são as 3 dimensões da IoT. Coleta essa que deteriora ao longo do tempo e que não é precisa por definição. Olha só esse buraco que eu estou entrando. E aí eu faço a pergunta para vocês, eu faço em toda a palestra. Quantos dispositivos IoT existem atualmente no planeta Terra? Me deem um número. Inventem uma resposta. Sei lá, mais que a população. 3 vezes a população. 3 vezes a população, que número é esse? 21 bilhões? 21 bilhões. Quem dá mais, quem dá menos? Dispositivos únicos? Dispositivos únicos. Ah, eu dou menos. Quanto? Mais ou menos o número da população um pouquinho menos. Me dá um número. 5, 5, pode ser. 21, 30. 30 bi. 30 bi. São 65 bilhões de dispositivos hoje no planeta Terra, com uma estimativa de 1,5 trilhão até 2035. 1,5 trilhão de dispositivos IPs coordenando. Quando a gente pensou no IPv6, na sexta versão do IP, a gente já está um problema resolvido, problema de endereçamento. Então, Já tá, IPv7 chegando aí, né? não, teve alguma coisa, não sei o que, mas vai ser, vamos ter que pensar. Né? Problemas como ossificação da internet, vocês não sabem o que esse termo significa, vocês vão ter que procurar na internet, é um problema que não sério. 1,5 trilhão é cobrir cada metro quadrado do planeta Terra com um dispositivo IP coletando dados. Dados esses que são inseguros, dados esses que são não acurados, dados esses que deterioram ao longo do tempo, então vocês já começam a entender o problema. Diga. Isso eu não estou falando nem, gente, dos objetivos da ODS, de desenvolvimento sustentável. Você botou esse ambiente no meio desse sensor lá no mato, o que vai acontecer? Será que ele degrada? Eu não estou entrando nem nesse mérito. E é um mérito que vocês vão precisar pensar nos próximos 10 anos. Diga. Aquele Scion resolve alguma coisa, professor? A gente pensa em internet orientada a conteúdo como uma representação melhor
do que seria a internet, do que propriamente a internet orientada a endereço. Mas a gente não tem nenhuma segurança de que isso funciona bem em escala. Tudo é muito bonito quando você tem 5.000 sensores, 10.000 sensores, 20.000 máquinas. Quando você põe... e a minha mudança de perspectiva foi muito interessante. Eu estava dando uma palestra de Industrial IoT para a Petrobras, acho que no ano passado, e a primeira o cara, acho que o diretor do setor de desenvolvimento falou o seguinte: nós da Petrobras queremos muito que a IoT dê certo, mas a gente nunca conseguiu fazer uma POC boa com mais do que 150.000 sensores. E 150.000 sensores pra gente não resolve o problema. Nível de POC, né? Isso é POC. A POC deles tem 150.000 sensores. É uma POC. Professor, tem vários significados esse termo, por favor, explica. Prova de conceito. Não sei, eu tô falando pra gravação. Eu prefiro você explicar. Prova de conceito. A prova de conceito tem 150.000 sensores. Para eles, isso é uma prova de conceito. Pra gente, prova de conceito aqui na universidade peguei 10 Raspberry Pi e botei pra rodar. Né? Isso, e 10 ainda é muito. 10 é difícil. E assim, a gente tem bastante no laboratório. A gente tem um cara. A gente tem um pouco, a gente tem bastante sensor também. Né? Inclusive, essas são questões que são extremamente severas da gente trabalhar. São extremamente interessantes da gente trabalhar. Então, essas são coisas que são legais também da gente pensar. Que esses são problemas grandes que a gente não tem solução boa. Isso, né? Porque eu quero ter, em geral, esses sensores, eles têm baixos recursos computacionais e eu quero tomar a decisão. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um marca-passo, eu quero tomar a decisão que alguém está morrendo. Como é que eu tomo essa decisão? Não, eu mando para a nuvem e torço pelo melhor. É só torcendo mesmo, né? Técnicas tradicionais de aprendizado de máquina, elas não vão funcionar aqui. Então a gente vai aprender isso também ao longo do curso sobre uma das novas áreas que a gente trabalha em fusão de dados, que é o aprendizado de máquina embarcado ou Tiny Machine Learning. Interoperabilidade, como é que eu vou garantir que todos falam a mesma língua? Todos os sensores de diferentes fabricantes usam o mesmo formato de representação. Já que eu estou falando que é 1,5 trilhão, imagina 1,5 trilhão de pessoas falando coisas diferentes. A gente nem consegue fazer isso hoje assim. Ali tem o tablet da Samsung, aqui tem o computador da Dell, ali tem o computador da Dell, eu estou usando esse cacareco da Apple. Cada um deles trocando dados diferentes em formatos diferentes. Eles trocam dados de forma legal? Não. E como é que eu faço que as aplicações se ajudem? Ou seja, esses dados, eles de forma cooperativa trabalhem. Então, por exemplo, aqui, quero usar um sensor. Pelo menos isso aqui está funcionando. Um sensor para garantir a temperatura aqui do ar-condicionado, ao mesmo tempo eu quero falar com que ele veja uma detecção de incêndio. Para vocês terem noção, eu dou um exemplo sempre em todas as aulas, para vocês entenderem o problema imagina que, né, o menino Girão ali atrás, né, ele é um piromaníaco. E ele pegou uma folha de caderno e ele começou a botar fogo numa folha de caderno porque ele ama fogo. Como é que funciona uma aplicação de detecção de incêndio? Basicamente, 95% das aplicações de detecção de incêndio eles medem temperatura e emissão de CO2. A emissão de CO2 ela é detectada primeiro do que depois da variação de temperatura. Ela não é significativa antes. Então, só que o que acontece numa aplicação de controle de ar-condicionado? Que a gente vai chamar de HVAC. Heating, Ventilation and Air Conditioning. São aplicações muito comuns que a gente usa em sistemas de escada, sistemas de controle retroalimentado, que a gente fala de controle tradicional. Aumentou a temperatura. Qual a temperatura de conforto do ser humano? 22, 23. 23 graus. Vocês sabem por quê? Porque para o homem é de 21 a 23 e para a mulher é de 23 a 25. Então a gente coloca 23 para ser ligeiramente desconfortável para todos vocês. Então, olha só, nem ar-condicionado a gente resolveu como sociedade. Nem ar-condicionado a gente resolveu. Mas é um padrão, né? Não, padrão, tá marcado. Tem que Tá usar. marcado. Não importa se Todos você os gosta. cálculos têm que ser baseados nisso. Eu vou nem entrar nesse médico que aí meu coraçãozinho vai até doer. Então, olha só, se a temperatura é coletada primeiro, você concorda que no primeiro momento eu vou dar prioridade ao dado da temperatura? O que o ar-condicionado faz quando aumenta a temperatura por causa da folha de papel do Girão? Ele aumenta a potência. Ele aumenta a potência e vai baixar a temperatura. A folha deixou de queimar por causa disso? Não. Aí o que o ar-condicionado faz conforme a temperatura aumenta? Abaixa a temperatura. Então, a relação sinérgica é uma relação sinérgica negativa aqui. O fato de existirem duas aplicações cujo código é correto, o comportamento é adequado, geram relações sinérgicas negativas que fazem com que essas aplicações
por mais que tenham um comportamento adequado, funcionem mal. E se nesse cenário, uma aplicação de cenário super reduzido, eu consigo mostrar um exemplo bobo que isso dá errado, agora imagina numa cidade. Isso é particularmente importante quando a gente pensa no conceito de cidade inteligente, onde milhões ou milhares de sensores ao mesmo tempo vão estar coletando dados sobre vocês de forma involuntária para tomar decisões sobre o seu dia a dia. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, gente, porque pensa o seguinte, quem aqui já passou tempo no trânsito aqui no Rio de Janeiro? O trânsito no Rio de Janeiro... Alguém aqui não é do Rio de Janeiro? O trânsito do Rio de Janeiro foi surpreendente para vocês quando chegaram aqui pela primeira vez? Foi agradável? Obrigado, Girão. Né? Obrigado pelo compromisso. Então, na verdade, agora vocês concordam comigo que, na verdade, direção do trânsito é um conceito único e exclusivamente humano? Um carro não tem nenhum sentido de direção? Até o eixo de direção, na verdade, ele só é construído num único eixo, simplesmente porque é mais fácil para o ser humano ver isso. O carro poderia ir para frente e para trás, isso não faria diferença nenhuma para o carro. Agora, então, imagina que eu pudesse que... Agora, se o carro ele é autônomo e ele pode mudar de direção automaticamente, a direção que o trânsito vai, fluidicamente, é um problema de grafo, é um problema de otimização. Eu poderia mudar dinamicamente a direção do carro, desde que todos os carros soubessem isso de forma. Agora, errei um carro, o que acontece? Crash. Errei um Está no carro. programa. Todos os outros deveriam. Deu pra Errei um está no carro. programa. Não, Errei um mas você carro. está considerando isso sem a interação que as pessoas já estão acostumadas com os sentidos da rua e que as pessoas não vão passar no meio desse tráfego. Não. Eu estou desconsiderando que as pessoas vão passar no tráfego. Se passar no tráfego é um outro problema, já mudou completamente o problema. Estou dizendo simplesmente assim, um cenário que todo mundo entra no carro como serviço, chamou um Uber sem motorista, e gente, é por isso que a Uber é uma empresa que, apesar de dar prejuízo até hoje, ela é uma empresa que continua injetando dinheiro, não injetam dinheiro na Uber porque a Uber é um bom serviço, injetam dinheiro na Uber para o dia que não houver mais motoristas, porque aí vai ser um serviço realmente, né, lucrativo. Entenda, ninguém está se preocupando se você está feliz, está preocupando se esse serviço dá dinheiro. Essa é a verdade nua e crua desse processo, né? Desconsiderem o resto. Agora, imagina que um desses sensores dá errado. Ou é uma usina nuclear. Ou então é uma ponte. Quem aqui mora em prédio? Todo mundo sabe que prédio precisa fazer uma vez por ano o que a gente chama de auto-vistoria predial. O que é auto-vistoria predial? Você contratar um engenheiro e dizer, não vai cair. Essencialmente é essa a ideia da auto-vistoria predial. Então, na verdade, vocês concordam comigo que se o seu prédio vai cair, você vai dizer que vai cair? É muito improvável, né? O cara vai atrasar a medição, vai levar uma multa, todas essas coisas vão acontecer antes de ele dizer isso. Agora, se a prefeitura consegue colocar sensores em cada um dos prédios e medir em tempo real o que está acontecendo e ter um mapa estrutural da cidade, isso vai levar ao conceito que a gente chama de conceito de gêmeo digital. Então, essa área de fusão de dados é essencial para que o conceito de gêmeo digital ele possa existir. Porque sem a confiança nessas medições, tudo isso é balela. Tudo isso é brincadeira de criança. Isso leva ao que a gente chama de quarta revolução industrial, que é um fenômeno que a gente começa entre 2011 e 2013, um conjunto de empresas alemãs, um consórcio de empresas alemãs, decide o seguinte: a gente não tem como concorrer com a China. Em escala, em preço, em valor. Então eles chegaram assim, como é que eu chego a me tornar um concorrente da China? É simples, eu tenho que acabar com os seres humanos. Olha que coisa legal, que pensamento bacana, né? E na verdade eu não posso mais pensar a minha linha de produção como um processo fabril. Então isso aqui não é uma fábrica inteligente. A gente tem que pensar todo o processo, da coleta até o descarte do produto, como um processo industrial, que deve ser otimizado pela coleta de dados de sensores, por elementos de inteligência artificial e que tem uma série de tecnologias que vão precisar rodear esse processo. De forma que eu tenho a internet onipresente em todos esses elementos. Então imagina, eu estou numa fazenda, eu consigo predizer a produção de uma determinada fazenda para que uma distribuidora de um determinado tipo de alimentos consiga saber o quanto eles vão negociar em tempo real e reduzir, por exemplo, os custos logísticos de transporte. E a gente ainda não está muito perto disso. Existem algumas cadeias que já são assim, mas tem muitos trabalhos que ainda são artesanais porque isso é caro. A questão é, no final, e isso, gente, vocês têm que ter sempre na cabeça de vocês. Toda tecnologia que a gente implementa, a universidade é um ótimo lugar para a gente pensar em solução de problemas. E é nosso dever prover soluções para o universo. Mas pro empresário, a conta tem que fechar. Se não diminuir um custo ou aumentar o lucro dele, ele não vai implantar. E ele nem deveria.
empresário não faz caridade. Isso aqui é um negócio e a vida de alguém. Então a gente tem que ter a noção de que essa tecnologia ela também tem que ser implantável. Não adianta a gente fazer a melhor tecnologia no mundo se ela não é feasible, ou seja, ela não é capaz de ser produzida a um custo que é razoável. A indústria 4.0 ela pensa no custo, mas na verdade o que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de indústria 5.0. Uma indústria da hipercustomização. Uma indústria que através da IA ela busque ser sustentável, centrada no ser humano e resiliente aos processos e perdas, ou seja, naquela questão que a gente fez do desvanecimento do sensor, como é que eu consigo manter essa hipercustomização dos meus dados e sistemas cyberfísicos cognitivos, né? Ou seja, como é que eu consigo aprender sobre o universo e trabalhar em função disso. Isso leva ao cenário que a gente chama de transformação digital, onde essa coleta de informação e a transformação dos dados ao longo de um processo totalmente cognitivo muda a forma como que a gente se interage com os outros. Hoje, a gente já vive o princípio desse processo. Quem aqui pega um Uber? Quem aqui consegue pagar uma conta pelo celular? Quem aqui consegue sair de casa e o cartão de crédito é o próprio celular? Esse ente semi-onisciente e onipresente que é a internet de vocês, com 4G, que você vai conseguir, com aquela mesma telinha, ter acesso ao teu serviço de banco, ao teu serviço de transporte, falar com a sua mãe e assistir o Netflix, né, com sorte, né, única e exclusivamente por causa de conta de uma bateria e uma conexão de rádio. Coletando dados de você ao longo do tempo, né, como tudo. Então, dados são importantes e se a gente fala em fenômenos de grande volume de dados ou Big Data, os sensores são os grandes provedores de dados. Ou seja, com 1,5 trilhão de sensores, a internet ela vai ser das coisas muito em breve, produzindo mais dados que os seres humanos. Hoje, essa nossa internet não é uma internet mais de computadores, ela é uma internet mobile. Os celulares de vocês são mais representativos para troca de dados na web do que são os computadores. E isso é uma perspectiva bizarra. Ah, Cláudio, mas eu não vejo isso dessa forma, porque vocês estão numa área de tecnologia. Vai aqui no prédio da Letras. Vai ali na sociologia. Esta galera fortemente não está vivendo isso. Diga. Hoje isso é um problema das empresas. A geração mais nova não sabe mexer numa pasta, né? E tem empresas hoje em dia, e quem pegou essa noção, sabe quem foi? Huawei. Os próximos computadores da Huawei, eles não estão usando mais o Windows ou Linux, estão usando o Harmony OS, que é um spin-off do Android, que funciona exatamente como Android, só que Android para desktop. Para que as próximas gerações já fiquem viciadas nisso. Quem pegou isso foi a Google. O Chrome OS é essencialmente parecido com os Androids. É menos concorrência de programação. O DeX ele vem nessa linha também. Só que eu ainda acho que o DeX ele é um projeto que, apesar de interessante, ele está fadado ao fracasso. Porque assim que a próxima versão Android 15 ele já vem com uma versão desktop do próprio Android. E aí, tipo assim, você vai ficar com a versão desktop do Android do Google, a versão desktop do Android da Samsung. Eu fui usuário do DeX durante muito tempo, tá, gente? Eu amo essa questão do mobile. Inclusive, acho o DeX muito melhor do que o Stage Manager da Apple, tá, gente? Fique ciente, dona Apple. Muito melhor, muito superior. Muito. Anos-luz superior. É que o processador M1 é um processador realmente excepcional. Diga. O Windows 8 foi uma boa ideia, mal executada à frente do tempo dela. E eles tiveram muito azar. Em 2012, quando o Windows 8 foi lançado, ia ter uma mostra gigante na Times Square, mostrando o Windows 8 sendo usado por artistas e tudo, e passou o Furacão Sandy em Nova York. Nossa. E passou o Furacão Sandy em Nova York, eles não puderam fazer a amostra. Mas teve problema na curva de aprendizado, então? Na verdade, o Windows 8 ele surge num momento que as pessoas não tinham uma aplicação para isso. A gente não vivia esse processo. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2012, você tem a população do 4G nos Estados Unidos por causa do debate entre Obama e o McCain. E a gente não vivia esse cenário. Então, eu, quando estava nos Estados Unidos fazendo uma conferência, eu passei uns dias em Nova York, né, antes de voltar para o Brasil. Naquela época podia, não era um problema, eu era aluno de doutorado também, então era só negociar com o orientador. E eu vi pela primeira vez alguém fazendo uma videochamada usando 4G. Isso foi o que eu falei, tipo assim, duas coisas. Eu nasci no Rio Comprido, tá, gente?
Então, assim, primeiro que alguém andando com um tablet no Rio Comprido andaria somente uma vez, né? Esse tablet não seria uma coisa. E por pouco tempo. Segundo, que a gente não estava acostumado a esse alto throughput suficiente para você fazer uma videochamada na rua. Isso não existia pra gente. E terceiro, né, tipo assim, o entendimento de como isso muda esse jogo, né? E tem todo um papel das operadoras nisso, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Isso leva à construção do que a gente chama de ambientes inteligentes, né? Ambientes coletados, cobertos por sensores para tomar decisão. Isso aqui é um projeto que a gente fez com o IFRJ já faz muitos anos, que era uma horta modular inteligente, onde através do uso de sensores a gente conseguia predizer o crescimento. Isso aqui é alface e embaixo era salsinha, né? E tudo isso apoiado por esses métodos de fusão que a gente vai entrar em dados. A gente pode trabalhar fusão a nível da classificação dos métodos e dos modelos. Eu vou falar um pouquinho dos três hoje. Basicamente, gente, isso tudo que eu estou falando, como eu coloquei já no Moodle do PESC, é o capítulo 1 do livro do Mitchell. Então, basicamente, toda aula eu vou dar um capítulo inteiro do livro para vocês. Vocês deveriam ler. O livro do Mitchell, ele é um livro caro, mas eu vou dar para vocês algumas dessas sessões avulsas para vocês poderem dar uma olhada, porque se dá o livro inteiro é pirataria, e pirataria é crime. A gente não faz pirataria aqui no FRJ. Né? Jamais. Eu posso classificar a fusão quanto ao relacionamento, à abstração e aos tipos de dado. Quando eu classifico em função do relacionamento, ela pode ser cooperativa, redundante ou complementar. Calma, cara. O relacionamento ele é redundante quando o mesmo tipo de informação é enviado por duas fontes para que eu possa ter um único tipo de dado. Ou seja, quero saber a temperatura aqui, ao invés de eu confiar em um único sensor, eu pago dois sensores e tomo essa decisão. De alguma forma eu vou realizar algum algoritmo, ou uma média, ou um intervalo tolerante à falha, algum algoritmo para tentar chegar a esse elemento de decisão. A fusão, pode falar. Você tinha falado mais cedo que um conjunto de fontes extrai mais valor do que a soma das fontes por si. Exatamente. Eu não entendi. Quer dizer que, por exemplo, da mesma forma que eu tenho essa sinergia negativa no caso do ar-condicionado com a aplicação de incêndio, eu posso ter uma sinergia positiva de pegar uma decisão de temperatura e pegar, por exemplo, uma decisão de CO2, e isso me definir um incêndio melhor do que se eu visse temperatura e CO2 somados, é melhor do que eu verificar a temperatura e verificar o CO2 separado. Essa é a ideia. A fusão ela pode ser cooperativa quando eu quero mapear a completude da minha informação melhor. O que isso quer dizer? Eu tenho sensores do mesmo tipo que mapeiam elementos diferentes da sala. Digamos que eu tenho um sensor de temperatura naquela ponta aqui e um sensor de temperatura nessa ponta aqui. Isso mapeia a temperatura da sala melhor do que simplesmente um único sensor de temperatura, porque eles têm o alcance do sensor, ele é diferente. Gente, eu dou muito exemplo de IoT, tá? Mas é porque IoT é o meu dia a dia. Vocês podem pensar em outros exemplos e trocarem comigo se vocês quiserem. Diga. A fusão redundante tem vantagem? Tipo, sei lá, acurácia? Tem. Eu posso verificar, por exemplo, um sensor que ele está quebrado. Eu posso verificar, por exemplo, um sensor que ele tem um desvio de calibração. Quanto mais sensores que ele convirjam para o mesmo valor, essa convergência me dá confiança. O ganho aqui é confiança. E a fusão complementar, que eu pego fontes diferentes para dar um dado melhor mesmo. Mais completo. Então, complementar fontes distintas, redundante, cooperativa, mesma fonte. Fusão cooperativa, eu estou ampliando o meu escopo de visão. Basicamente, esses são os tipos de fusão em relação ao relacionamento das suas fontes de dados. Em relação à abstração, eu vou ter o que eu vou chamar de fusão a nível de sinal, ou Low Level Fusion, filtros de passa alta, processamento de sinais está aqui em fusão de baixo nível, nível de médio ou nível de pixel, que é quando eu já saio da abstração da temperatura, de medição física para uma abstração como a temperatura. High Level Fusion, a nível de feature, onde eu vou decidir, por exemplo, aqui eu peguei um dado físico, um processamento do sinal, decidi que isso é 20 graus, decidi que 20 graus é frio, e Multilevel Fusion, nível de símbolo, quando eu decido que frio, na verdade, eu tenho que mudar o termostato. Então, essa transformação do dado é o nível da abstração do dado que eu estou coletando. Agora, por exemplo, eu posso ter um conceito chamado Human as a Sensor, que eu pergunto assim, tá frio? Não. Tá frio? Não. Tá frio? Juliana, quase pra vida. Tá frio? Tá frio? Esse sensor tá com defeito. Então, assim, se eu botar a tua cabeça aqui, vai estar frio? Potencialmente.
Então, essa variação desse processo, né, eu não estou dizendo qual é a temperatura, eu estou pedindo que você já tome uma decisão. Só que agora a soma de decisões pode ser diferente. Então, às vezes, somar um dado a nível de sinal, a nível de feature, é diferente de você somar decisões. Isso pode ser melhor ou pior. Quem vai definir isso? O problema. Tá? O problema é definir isso. Diga. Exatamente, conforme eu estou descendo, eu estou aumentando a semântica da decisão. Isso eu vou ficar mais claro quando eu mostrar os modelos de fusão de dados. O input pode entrar dados, sair dados, entrar dados, sair features. Dado é o sinal, feature é aquela complementação, entra feature, sai feature, entra feature, sai uma decisão, ou somar decisões. Né? Entrei dado, passei um filtro, saiu um dado melhor. Entrou um dado, decidi que são dados de temperatura. Entrou soma de temperaturas, saiu uma temperatura melhor. Entrou a temperatura, decidi que está frio, ou posso pegar vários sensores decidindo que estão frio. Todas essas coisas são possíveis. Isso leva, inclusive, à construção de como a gente pensa hoje, sistemas de microserviços. Se eu posso pensar que sistemas de microserviços, na verdade, podem ter entre os microserviços dados de sensores, isso é importante. Cláudio, onde é que eu vou usar isso na prática? Agora imagina, você já tem acesso você tem acesso ao módulo do PESC, Jerome? Então assim, eu tenho que te dar acesso ao módulo do PESC, então, para que você possa ter acesso aos slides. Para todos vocês que têm acesso ao módulo do PESC, já estão com os slides e a bibliografia da aula. Todas as aulas eu vou botar os slides, ou com antecedência ou no dia, e acesso ao que a gente vai usar, tá? Então, e aos livros também, tá? Então, isso são coisas que a gente precisa ter bem explicitado, e é bem claro, isso é totalmente dependente desse material, mas hoje vocês vão ter acesso aos slides, tá? Eu não tenho acesso à lista de presença da turma, tá, gente? Então, por enquanto, para mim, aparece no SIGA como turma vazia. Ou vocês são todos frutos da minha imaginação, o que é não improvável, mas se isso não é verdade, quer dizer que ainda tem, talvez ainda tenha período de alteração de inscrição para o mestrado. E isso quer dizer que eu não tenho a pauta fechada ainda. Tá? Depois sexta. Esse modelo aqui é o que a gente chama de modelo DEF, The Model Decision Feature, Data Feature Decision, ou modelo das ARACs. É um modelo de transformação do dado, ele é uma boa representação de como a fusão de dados acontece em todos os níveis do processo de formação. Nota que interessante, em momento nenhum aqui eu estou colocando dados, dizendo que isso aqui é um sensor físico, uma pessoa, mas eu estou simplesmente dizendo assim, que o próprio conhecimento, ele é, na verdade, a transformação de elementos que você coleta do meio. E essas decisões são suas como implementador, como desenvolvedor, como engenheiro de software, que vai construir esses sistemas. Aí tá começando aonde? Ó. Ali? Começa Aqui. Do sensor 1 e do sensor 2. Ah, tá. E eu posso ir para um sensor onde eu vou fazer uma fusão a nível de dados, eu posso extrair um feature para fazer transformações. Então, todos esses dados têm múltiplos caminhos. Essa decisão, basicamente, a gente toma essa decisão todos os dias. A gente só não sabe que está tomando essa decisão todos os dias. Essas decisões são nossas, né? Como implementadores. Principalmente quando, assim, e por isso que eu fico um pouco receoso quando teve o boom da IoT e se popularizou o boom da IoT junto com Arduino, sensores de baixo custo, porque essa visão dessa preocupação se perdeu. As pessoas simplesmente acreditam que você soldou um sensor até um Arduino, soldou um sensor até um microcontrolador, que tudo vai dar certo a partir de agora. Pra sempre. E para sempre. E isso é assustador. Isso é realmente assustador. Um dia numa competição de robótica já derruba essa concepção. Não, derruba não. Você está tendo muita fé na humanidade. Caraca, Você está tendo muita fé na tá humanidade. muito errado quando você vai competir. Agora imagina o seguinte, que isso acontece quando é um robô que está fazendo uma microcirurgia. Não dá para errar. Não dá para errar. Tem aplicações que o erro não é não pode ser admitido, não é admissível, né? E não são poucas as aplicações onde isso acontece, né? Então, na verdade, o que eu tenho a nível físico é um ambiente externo que é alimentado por sensores. Esse ambiente vai para um nível que eu vou chamar de nível informativo, né? Onde eu vou aplicar algoritmos de fusão de dados que vão alimentar aplicações de controle. Essas aplicações vão ter uma interface com o mundo externo, que é o operador humano, que a gente vai chamar de ente cognitivo. O nosso desafio como fusão de dados, como cientistas de aprendizado de máquina, ou como construtores de robôs, é não substituir o operador humano, mas criar entes cyberfísicos que sejam cognitivos, né, que possam aprender com o Estado e melhorar o ser humano em si. Imagina como você poderia construir um exoesqueleto. A decisão de andar é uma decisão que você toma, mas se o seu corpo não puder mais andar?
como é que você ajuda ele? Ou seja, né, existem questões e vai ter questões mais para o final que a gente vai tratar. Então, essa integração de sensores, olha que interessante. Essa é uma outra visão. Mesmo conjunto de sensores, ele pode ser transformado em momentos diferentes, para tomar decisões diferentes. E esses níveis de fusão podem ser trabalhados em passos. Então, essa arquitetura dos esquemas de fusão é uma coisa que a gente vai tratar também nas próximas aulas. Como organizar os sensores para que essa tomada de decisão minimize o erro. A tua aplicação não pode errar. Ou seja, querem ver uma aplicação fácil disso aqui? Um e-commerce. Como é que eu não induzo o cara a comprar alguma... ou induzo, ou o cara a comprar alguma coisa da forma como eu organizo uma página web? É isso aqui. Só que o meu dado, o meu sensor, o meu input é como você se movimenta. É o tipo de cor que você gosta. Dá pra fazer muita coisa legal. Inclusive... Ah, Cláudio, mas quem trabalha com fusão de dados não vai pro Google? Vai. Inclusive tem uma pesquisadora que eu falo sempre dela, Shin Luna Dong. Ela não só foi do Google, como ela começou no Google, foi pra Amazon, na Amazon hoje ela tá na Meta. O que essas três empresas têm em comum? Elas estão preocupadas com... Elas estão preocupadas com robôs? A Amazon tá. A Amazon comprou a Romba. A Romba é uma empresa que faz mapeamento de casa para que o seu robô possa... Inclusive, maravilhosos esses robôs, tá, gente? Eu amo esse bicho, né? Muito melhor do que qualquer cachorro pode ser, né? Porque eu nunca conheci um cachorro que passa pano, né? Mas sabe o que eles têm de interessante? Eles mapeiam a sua casa para você. Agora, a Amazon pode ter o dado de todas as casas que tem um Romba. A API do Romba, inclusive, é maravilhosa, tá, gente? Mas não estou incentivando ninguém a trabalhar na Amazon. A gente tem métodos de tratar. Um dos métodos métodos que eu vou chamar de métodos estatísticos, como métodos bayesianos. Isso aqui é uma inferência bayesiana super simples, né? É uma probabilidade que a hipótese y seja verdadeira, dada a informação x, onde y é a probabilidade que y é verdadeira, x dado y, a probabilidade que se x seja verdadeiro, que x é verdadeiro, dado que y é verdadeiro. E para a gente ter um exemplo disso, né? Vamos pensar que hipótese H1 é que o paciente tem uma doença, e hipótese H2 que o paciente não tem uma doença. E vamos chutar para esse exemplo que cada uma dessas hipóteses tem 50%. Então, P1 é a probabilidade a priori do paciente. E esse a priori é muito importante, tá? A priori. Que o paciente tem a doença. PH2 a probabilidade dele não ter a doença. PE, a probabilidade da evidência A ou B ser observada dado que o paciente tem uma doença. E PE2 a probabilidade de uma evidência observada dado que o paciente não tem uma doença. Então, a ideia é que se eu tenho que a hipótese 1 é que cada um seja de 5%, a hipótese 1 dada que uma determinada evidência apareça, essa dado para essa conta aqui, a probabilidade da evidência dada H1, blá, 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 e esses elementos aqui de baixo são chamados de elementos normalizadores. Eles existem só por um ente de normalização do conjunto total. Isso aqui é teoria de conjuntos. Vocês viram isso, sei lá, em álgebra 1, em 1844, não sei. Né? Eu fiz álgebra 1 em 2004. Então, assim, eu tenho a liberdade poética de dizer que eu não lembro. Né? Vocês estão... Ela já entra na 2. Então você tem essa liberdade poética de saber que não sabe. Né? Então vamos dizer que pH1 é a probabilidade de H1 ter a doença após a evidência de uma determinada fonte A. Então qual é a probabilidade de estar tendo um incêndio, dado que a temperatura é 50 graus? É isso que eu tô querendo dizer. Alto? Alto não existe. Rio de Janeiro tá... Bangu tá aí, cara. Bangu tá aí. Depende do local. Depende do processamento. Probabilidade, qual é a probabilidade que, dado que você tem esse elemento, a hipótese seja que você tenha, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, sei lá, sangramento do nariz, qual é a probabilidade de eu estar tendo dengue hemorrágica dentro do contexto de dengue hemorrágica? Digamos que a probabilidade é 70%. 0,7. Essa probabilidade é a priori, ela tem que ser dada para você ou você construir de alguma forma. E a probabilidade é que acontecer que você não tenha doença é de 20%, eu tenho 10% de incerteza. Isso aqui, onde é que você tirou esse 10% de incerteza? Das vozes da minha cabeça nesse exato momento, tá? Então, a probabilidade que eu tenho é a probabilidade de H1 vezes PH1, probabilidade de H2 vezes H2. Isso aí é teoria de conjuntos, simplesmente. Então, é 0,7 vezes 0,5, ou seja, a probabilidade disso aqui, né? 0,7 de ter, dentro da probabilidade de ter ou não ter a doença, mais 0,2 vezes 0,5. Então, na verdade, a probabilidade, né, de existir dentro do conjunto é de 45%. Quando eu vejo a probabilidade da hipótese 1 para existir um elemento, que é de 78% aproximadamente, e 22% dele não estar, né, doente e ter essa característica. Só que isso não é suficiente.
porque eu tenho que fazer a volta. Então, qual a probabilidade de, uma vez que isso aqui exista, né, tem uma característica, essa soma de probabilidades existe. Então, eu vou calcular que, na verdade, a probabilidade da hipótese 1 de eu ter a doença e eu não ter a característica seja só de 36%. Que me leva a calcular que com 63% de chance, se eu tenho essa doença, eu terei esse problema. Tá? Então, é matemática. Pura, simples, é boba, é multiplicação. E sabe qual é a vantagem de fazer isso aqui? É jump condicional se você faz isso em assembly. É fácil de implementar num sensor de baixo custo. Questões de métodos probabilísticos a gente usa em sensores mais do que machine learning tradicional, ou seja, redes neurais, não é porque rede neural seja ruim ou bom. É porque isso aqui eu implemento com 5 jumps condicionais. Eu preciso de uma probabilidade a priori para a hipótese, ou seja, um espaço de memória para a hipótese 1, para a hipótese 2 e para as condições. São 4 espaços de memória e 6 jumps condicionais, um total de umas 20 instruções em assembly, eu consigo fazer uma inferência bayesiana. Prático, né? Muito menos que um kbyte. Muito menos que um kbyte. Acabar de ser sua memória inteira, por exemplo. 2K. O meu menor sensor que eu peguei foi 2K. Foi o Mika, é. Foi o menor sensor que eu peguei, que era bom. Eu já tive que fazer com microcontrolador. Antigamente eu tinha que fazer com microcontrolador. FPGA. Não recomendo. Não é legal, não. Mas é muito maravilhoso você fazer a sua rede neural em assembly. Também não recomendo. Não acho legal. Tive essa experiência porque não cabia, mas, né? Então, Jesus está aqui para prover a gente de APIs boas, né? O outro método que a gente chama de teoria de crença. Gente, fiquem tranquilos, eu não quero que vocês saibam tudo isso. A gente vai ter aulas específicas sobre esse assunto. Estou mostrando o que a gente faz. Teoria de crença, o mestre dentro ser Schaffer. Schaffer, não é Schaefer, tá? O Schaffer já me corrigiu dizendo que o nome dele era Schaffer, não Schaefer. Então, ele é velho, ele existe ainda, né? Então ele ainda se aborrece com isso. Ele ainda se aborrece com isso, né? Na verdade, a teoria de crença, ela é uma generalização, pode ser pensada como uma generalização da teoria bayesiana, né? Só que ela insere a medição da incerteza direto no teu modelo. Onde, na verdade, eu vou ter 3 estados, que é a crença, a plausibilidade e a dúvida, né? A crença e a dúvida, eles são, na verdade, verdadeiro e falso, que a gente tem na teoria bayesiana, mas a plausibilidade é um elemento cinza, né? Qual é a chance de você ter uma dúvida sobre o elemento? Na verdade, isso aqui é conjunto. Todas essas equações são muito bonitas, mas na prática o que surge é isso aqui, né? Passo 1, tenho que representar minhas crenças. Hipótese H1, o paciente tem a doença. Hipótese H2, o paciente não tem a doença. Exatamente como no caso anterior, né? Eu tenho um conjunto nulo, que é o que eu chamo de hipótese de ignorância. Eu não tenho nenhuma informação disponível. Tá tudo bem, Juliana? Ou tá pegando frio agora, Gui? Agora um pouco de frio. Tá. E aí eu mudei de lugar. Você vê como é que cognitivamente o espaço muda ao longo do tempo, então meu sensor já não é mais capaz de assumir ou manter o mesmo estado, consequentemente. Isso é uma demonstração de porque... E isso é muito interessante, gente, porque esse caso da Juliana é um caso muito legal, porque é uma demonstração de como a probabilidade bayesiana, ela não é suficiente. A probabilidade a priori, o estado mudou. Aquela probabilidade não é mais a mesma. A acurácia vai cair. E por isso que a gente deixa de usar árvore de decisão. Mas fui longe, um dia eu volto. Então eu vou chamar de MA o conjunto de casos onde esse estado existe, que eu vou chamar de 60%, M2 o caso não tem doença, e M do estado nulo, uns 10% de certeza que eu tinha colocado. Eu vou chamar de MB esses mesmos 10% a chance de a doença de acordo com B, e 0,6 a chance de não ter doença de acordo com B, e MB e 0,3 e 30% de incerteza que eu vou tirar daquelas minhas evidências. Vou fazer a combinação de evidências, ou seja, é uma combinação evidencial, né? Para combinar as evidências A e B usando a regra da combinação de Dempster, né? Na verdade, estou fazendo soma de conjuntos, e que na prática isso é soma. Isso é probabilidade? Não é, não existe probabilidade maior do que 1. Schaffer é crença. Crença pode ir de menos 1 a infinito. Quanto maior do que 1, mais forte é a tua evidência de que algo está acontecendo. Teoria de crença não é teoria de probabilidade. Não é a mesma coisa. A gente vai ter uma aula sobre o que é teoria de crença e como a gente pode usar isso. Tem várias vantagens de você usar Dempster-Schaffer sobre a teoria bayesiana. Eu aqui não preciso de probabilidade a priori. A minha crença ela vai surgindo conforme surgem evidências. Então é teoria evidencial. Mas é fácil de fazer, é só multiplicação. 2. Também é fácil de implementar. É produto. É produto e contagem. 3. Ela me dá
já essa garantia da medição da incerteza, que probabilidade não está. Quando eu estou na probabilidade bayesiana, ou estou no estado A ou estou no estado B. E a gente vai trabalhar com uma quarta teoria, que é a lógica subjetiva, que é uma teoria que a gente trabalha com uma distribuição de probabilidade chamada de Dietrich. Dietrich é o que eu chamo de distribuição de probabilidade tridimensional. Eu tenho uma incerteza não só sobre o medido, mas sobre o instrumento de medição. Isso é extremamente útil para uma série de aplicações, como por exemplo a aviônica. E eu vou chamar o cara, ver se a galera consegue, o cara que criou isso, de gravar um vídeo para vocês. Diga. Outro slide, por favor. Mais um. Cadê? Um outro método interessante é o intervalo tolerante à falha, onde eu tenho vários sensores e eu digo, as pontas estão erradas. Ignora elas. Pensa o seguinte assim, João, que temperatura está aqui agora? 27. Cisne, que temperatura está aqui agora? 50, por aí. Que temperatura está aqui agora? 18, Que temperatura está aqui agora? 26. Que temperatura está aqui agora? Que temperatura está aqui agora? Quanto? 26. Que temperatura está aqui agora? 28. 25. 26. 25. 28. Então, 50 e 18 já são eliminados como não fazendo sentido nenhum. Então, é isso que a gente faz com o intervalo tolerante. Basicamente, Cláudio, você é idiota. Mas é bom, ajuda. Isso elimina para tirar os sensores que estão quebrados, elimina os sensores que estão... Cláudio, mas com 3 sensores isso não funciona. Com 3 sensores, você não deveria estar usando isso. Você está usando a ferramenta errada. Só Né? detecção de outlier. Detecção de outlier. Só que a detecção de outlier é muito boa com aplicações, por exemplo, incêndio. Porque quando um incêndio ele começa no foco, só tem muitos sensores, esses outliers percebem o fogo, os outros não. Então o inverso do intervalo tolerante a falhas também pode ser considerado, né, uma forma interessante de se pensar. Filtros de média móvel, então filtros aplicativos, algoritmos de filtro de média móvel, Na filtro de verdade, passa baixa. peraí, Calma. o anterior. Isso. Esse daí poderia se chamar opressão da maioria. E mostra que erra às vezes. Às vezes. A gente também tem um negócio chamado de democracia. Você vê como tudo são questões de interpretabilidade da informação. Mais uma vez, fusão de dados útil à vida. Né? Filtros de média móvel. Filtros de média móvel é um nome muito bonito que a gente chama de média. É muito legal, tem uma função somatória aqui, né? Tem para todo K maior ou igual a M, mas é uma média. Médias harmônicas, médias ponderadas. E, inclusive, por mais que seja um algoritmo de baseline, o filtro de média móvel ele é um dos algoritmos que as pessoas mais cometem erros. Eu tive um caso de um aluno brilhante que ele estava trabalhando com som e ele fez um filtro de média móvel dos dados coletados. Som é um dado logarítmico. Fazer média com som não funciona. É um erro bobo. É um erro facilmente corrigível. Mas se você errar... Inclusive teve uma das Voyager que caiu nisso. Foi um reaproveitamento de código de um dado que estava em Celsius para um código que estava em Fahrenheit. Da Void? Foi a Voyager 9. Uma aquela que quebrou no meio. Ela foi, subiu. Eu usava o sensor de temperatura estava usando dado em Fahrenheit. Calculando em Fahrenheit quando o código original era em Celsius. Não percebeu o superaquecimento. Se o superaquecimento dá tensão, a tensão faz rompimento. Reaproveitar código, né? Não é útil à vida. Engenharia de software também é útil à vida. Né? Vidflower. Nós não queremos falar sobre isso. Todos né? os dias isso. Abductive reasoning, eu não tenho uma boa tradução para isso, racionalização abdutiva, que é assim, uma vez que um fato B é observado, A é verdade, se explica B. Se nenhuma outra hipótese explica B melhor do que A, então provavelmente A é correto. Essa é uma técnica de fusão, é uma técnica de coleta de evidências e trabalho. Né? Inclusive, isso não necessariamente precisa com um computador para ser rodado. Né? Contentamento. Modelos de fusão de dados, como organizar essas aplicações, organizar esses algoritmos. A gente vai ver um pouco mais sobre eles. Um modelo como o modelo DFD, né, que é Data Feature Decision, também conhecido como o Dazarat. Né? O Dazarat, ele é um pesquisador, ele ainda está vivo. Eu quero trazer ele para o Brasil para a conferência ano que vem. Né? Quero fazer esse convite, mas eu tenho que negociar com um monte de gente sobre isso. E a gente vai chamar essa transição entre de dados de Low-Level Fusion, ou tradicionalmente processamento de sinais está aqui. Esse a nível de Feature, Intermediate Level Fusion, entre Decision, High Level Fusion, computação normalmente está aqui. Né? Então aqui,
processamento de sinais, eletrônica básica e dados de conhecimento ou computação, como a gente conhece. Então, desses três. E vocês veem que essa percepção aqui, ela se altera. Quando eu mudo os níveis, eu chamo isso de multilevel fusion. Tá? Frankel Bedwolf é um dos modelos dos anos 60, né, que ele trabalhava, um dos primeiros modelos que trabalha com aviônica e com cognição, onde eu tenho um ambiente que ele é sensoriado por um estimador. Esse estimador vai perceber, direcionar e gerenciar um efeito. Esse cara é independente, mas eu tenho um controlador externo que pode trabalhar com um ou mais estimadores. Esse controlador vai gerar elementos para atuar no meio, ou seja, atuadores. A questão da cognição e a questão dessa modelagem faz com que o sistema ele atue no meio. Se o ar-condicionado ele está pouco, ele deveria se ajustar sozinho. Cláudio, por que esse ar-condicionado não se ajusta sozinho? Porque ele não tem esse sistema implementado. Porque talvez esse ar-condicionado não seja tão bom assim nesse nível. Né? Talvez o custo de você pegar isso e modificar na mão seja menor do que você botar. Mais uma vez, o custo ele é implicante da aplicação. Né? Não tem dinheiro, você não vai colocar. Ou então, na verdade, não faz sentido para a aplicação. Então, na verdade, eu tenho expectativas e pragmatics, né? Eu gosto de chamar, não é exatamente um pragmatismo, mas na verdade é uma conclusão que você vai agir sobre o meio. Né? Nem todo sensor deveria estar ligado o tempo todo. Né? Alerta e desejo, awareness and focus. Então você está o tempo todo trocando. Esse modelo foi muito utilizado. Né? Um outro modelo é o Omnibus, que é um modelo muito tradicional da engenharia de software, que é decidir, agir, observar e orientar. A gente faz isso em tudo, mas eu posso pensar em tomar decisão, controle e processamento de sinais, processamento de padrões e decision making, ou então com processamento de contexto, orientação para tarefas, sensoriamento e extração de features. E esse loop a gente vai chamar de Hard Decision Fusion, o que sai da decisão e vai para o controle, gerenciamento do sensor, o que vai da ação para o sensor, Data Fusion, né, o que vai do sensor para a extração de feature, de Soft Decision Fusion, que vai do processamento de padrão para a tomada de decisão. Então eu consigo mapear essas minhas decisões, só que em engenharia de software a gente chama isso aqui de ODA Loop, ou modelo em cascata. PDCA? Quase. Não, isso é DCA. Não é quase não, isso é DCA. Não, é PDCA. PDCA. Quase. Esse não é aquele negócio do militar lá, do piloto americano? Boy. Que vocês vão ver que na verdade a origem é o próximo modelo, que é o modelo do JDR. Omnibus é todos, né? O ônibus é todos. Um ODA Loop. Decidir, agir, observar e orientar. É o que a gente faz no Waterfall. Análise de requisitos, crio documento de requisitos, decido sobre a ação do meu software e implemento ele. E fico nesse ciclo contínuo. Tudo é engenharia de software, porque tudo isso é software no final do dia, gente. Lembra mais codificação, não é? Hã? Lembra mais codificação que cascata, né? É cascata no sentido que você faz isso só uma vez, né? Ok. Tá? E o modelo JDR, que é o que na prática a gente usa. Ele diz que existem fontes numa interação com seres humanos que, na verdade, eu tenho um barramento de informação. Esse barramento ele pode ser usado para diferentes aspectos do seu trabalho. E eu vou fundir dependendo do nível de conhecimento ou do nível de decisão que eu quero tomar. Que pode ser um pré-processamento de sinal, pode ser uma detecção de um objeto, uma análise de situação ou uma análise de ameaça. Análise de ameaça, gente, é porque isso aqui veio do meio militar. Isso aqui é feito para aviônica, tá? Então você tem um caça, o caça tem um inimigo, ele quer saber o que está acontecendo, a gente vai chamar isso de contexto, tá? Vários cenários de aplicações, cidades inteligentes, grids elétricos inteligentes, web em geral, a análise de dados, ciência de dados, né? A gente usou bastante isso em energias renováveis já no laboratório. O grid elétrico usa isso bastante, né? O smart grid isso aqui. Esse aqui é o grid tradicional, geração em grandes quantidades, transmissão, distribuição e o consumidor final, onde a gente tem mercados, operações e provedores de serviços trabalhando, coletando dados desses elementos aqui embaixo. Então, esses cabinhos pretos são comunicação, embaixo é energia sendo trabalhada. Esses elementos, essa aqui é o cenário das aplicações Smart Grid, onde eu tenho redes elétricas trabalhando em vários níveis desses meus elementos de decisão. Operações, provedores de serviços, todas essas coisas coletando dados, coletando elementos. O estudo de caso, né, tipo assim, trabalhando com monitoramento de baterias, monitoramento de linhas de transmissão. É um caso muito clássico, eu trabalhei isso na minha tese de doutorado, onde, na verdade, o monitoramento da bateria podia ir de 40 a 144 graus. Menos do que 40, provavelmente, ela não estava absorvendo energia. Acima de 144, ela ia explodir.
A temperatura da linha de transmissão era entre 60 e 80, pelo mesmo motivo. Abaixo de 60, provavelmente ela estava com problema, não estava transmitindo energia. Acima de 80, ela ia se romper. Então você teria sensores na linha de transmissão e sensores da bateria coletando esses dados do estudo de caso. É muito interessante, né, esse resultado. Só que o que é interessante é que mais é um momento de aplicação sinérgica negativa. Porque conforme a bateria coleta energia, o que acontece com a energia elétrica? Ela se dissipa em Calor. calor. Calor faz o que com a linha de transmissão suspensa? Aquece. Se o meio é seco, esse calor se dissipa no ar. Se o meio é úmido, como é no Rio de Janeiro, o que vocês acham que acontece? Vira um lindo e muito legal micro-ondas. Eu tenho uma linda cicatriz no braço esquerdo porque eu projetei errado esse negócio e isso explodiu no meu braço. Foi muito legal. A medida que a gente usa para Smart Grid são fasores, ou seja, é a angulação do sistema elétrico. Então, você usar esse dado para manipular esses elementos de fasoreamento. Sim, é por isso que o CPL fala comigo, gente. Tô trabalhando com isso agora. Então, os fasores são elementos de fusão de dados que a gente usa para poder trabalhar em termos desses elementos e medir a transmissão. É o que faz com que eu consiga criar uma marca d'água do sistema elétrico. Ou seja, eu consiga marcar, por exemplo, a energia elétrica que você tem na tua máquina de lavar, na tua geladeira e cobrar valores diferentes por esses appliances. A gente não chegou nesse ponto ainda. Mas é um caminho que a gente quer seguir. Agora, eu consigo fraudar isso? Consigo. E como detectar essas fraudes? Fusão de dados. Ranking Retrieval Systems, ou seja, o Google usa fusão de dados, né? Como trabalhar, como detectar os elementos, por exemplo, assim, saber que uma página é mais importante que a outra, um perfil é mais importante que o outro. Tudo isso aqui usa fusão de dados, é a combinação de elementos. Knowledge Fusion, que é uma das novas áreas de fusão de dados, não tão explorada quanto eu gostaria, mas eu digo que a geração do conhecimento é uma relação entre fontes, dados e extratores. Elementos que vão dizer que o meu dado, que vem de um determinados formatos de representação diferentes, eles na prática, eles me geram, né, um conhecimento mais amplo. Como assim? Imagina que eu tenho um dado que está em TXT, que está em HTML, que está em DOM, o que quer que seja, eu consigo extrair e construir uma única base de conhecimento. Agora imagina que eu tenho sensores de vendors diferentes que interpretam temperaturas através de medições físicas diferentes, eu quero extrair elementos de temperatura. Eu posso pegar a temperatura pela opinião de vocês, posso pegar a temperatura de um sensor de temperatura e eu posso pegar a temperatura, por exemplo, de uma relação de evapotranspiração numa fazenda e essas coisas querem dizer a mesma coisa. Então, a Knowledge Fusion é como é que eu crio conhecimento a partir de diferentes elementos de extração. Né? Aqui é o exemplo original do artigo original, que é From Information to Knowledge Fusion, onde eu tenho, isso foi criado para a web. Isso não foi criado para sensores. A gente tem uma tese de mestrado aqui do grupo, que é do Gabriel Martins, o mestrado dele foi numa adaptação disso aqui para o cenário de IoT. Agora imagina que eu tenho diferentes formatos, eu crio um extrator, o meu elemento de Knowledge Fusion cria uma única base de conhecimento. Isso aqui foi criado por quem? Pelo Google. Web 2014. Web Semântica? Também um pouquinho, mas não é a Web Semântica original. A Web Semântica queria dizer criar um único formato. O que o pessoal do Google disse o seguinte, o único formato não vai rolar não. Então é melhor criar um único extrator. Então isso aqui vem de uma iniciativa, então isso aqui é de 2014. Essa técnica tem 10 anos. Isso aqui foi criado em 10 anos, há 10 anos atrás. Se vocês analisam a linha do tempo que o Google vem publicando, em 2014 a gente está falando de Knowledge Fusion. Em 2016, eu tenho o aprendizado federado, que é a distribuição do processo de aprendizado entre entes distintos, onde eu não troco dados, eu troco modelos. Se eu posso trocar modelos, o meu conhecimento não deixa de ser o dado em si, mas eu troco modelo. Então essas coisas elas são correlacionadas. Para você entender a pesquisa de alguém ou de alguma instituição, você tem que olhar o grande contexto do que ela pesquisa e do que eles entendem. Essas coisas são correlacionadas. Nada saiu por acaso. Nada. E provavelmente muitas das coisas mais interessantes eles jamais publicaram. Ainda estão lá dentro. É por isso que as universidades são tão importantes. A nossa preocupação com a abertura e com as publicações é dar opções para o mundo que as empresas não têm nenhuma obrigação de ter. E nem deveriam, tá? Isso não é uma crítica ao Google.
Uma empresa é uma empresa, uma universidade é uma universidade. A gente não deve confundir os dois. Mas nenhuma é santa, nem a outra é monstro. São produtos diferentes. Agora, a gente, quando publica algo e está ali aberto para o mundo, isso é uma coisa positiva. Todo mundo pode ter. Mas não é uma vantagem competitiva. A universidade não busca vantagem competitiva no mercado. Um outro cenário são fazendas inteligentes. Eu tenho trabalhado bastante com isso ao longo dos anos. Não é um cenário muito difícil, não é um cenário muito impossível. Você quer água? Não, eu quero voltar ao raciocínio. Mas é um cenário que tem muitas implicações. Esse caso que eu mostrei da Emanuele, esse foi um caso de uns anos atrás, de uma fazenda. Isso foi uma tese de mestrado também, da universidade, quando eu dava aula na Universidade Autônoma de Bucaramanga, fui professor visitante lá. Professor visitante remoto, que é um conceito esquisito, mas fui professor visitante e, na verdade, a gente fez um algoritmo difuso que usava a teoria de crença para tentar detectar os estados da fazenda. Isso aqui é um sensor que a gente fez com cano de PVC e bateria solar. E a gente coletava dados da fazenda em tempo real. É o que a gente fazia e dava um resultado muito interessante. Foi muito legal. Esse projeto foi um projeto muito interessante de ver. A Alejandra hoje trabalha com fusão de dados, só que ela mora na Bélgica, se não me engano. Terminou o doutorado na Bélgica dele. E análise de viés, né? O sistema é definido como enviesado se as suas respostas de consultas são diferentes da norma, ou seja, uma parte dos documentos devolvidos por todos os sistemas, eles são diferentes do que a gente entende como norma. Sistemas enviesados são ótimos para fusão de dados, porque eu economizo nos dados transversais, elimino dados normais e uma melhor discriminação de elementos do sistema. Então, como é que eu posso fundir dados baseado no viés deles? Como é que eu posso representar dados? Isso vai levar ao que a gente chama de teoria dos dados sintéticos. Como é que eu posso representar um dado ou uma distribuição de probabilidade em função da sua normal, do seu desvio padrão, dos seus elementos de curtose e assimetria, e, na verdade, todo o resto que é enviesado, eu representar simplesmente o viés. Eu representar as anomalias, não representar todo o dado. Isso reduz o que eu preciso transmitir e troca transmissão para processamento, que é muito mais barato para mim. O cálculo de similaridade... Diga. Você pode dar um exemplo de sistema enviesado? Aqui. Primeira medição de vocês que você for dita em voz alta vai ditar todas as outras. Vocês são um sistema enviesado. Pode ser que a temperatura aqui esteja 23 graus e alguém saiba que está 23 graus, mas como todo mundo falou 25, todo mundo vai falar 25. Ou alguma coisa próxima de 25. Isso é um problema de viés. Ou então, por exemplo, calibrei o meu sensor errado. Eu peguei todo mundo de um mesmo vento, esse sensor está calibrado errado e está todo mundo 3 graus para cima. Ou uma fofoca de internet. Análise de sentimentos são sistemas enviesados. Se todo mundo pensa o seguinte, assim, imagina, pega um filme que ninguém gosta, mas você tem um carinho especial. Eu, por exemplo, assim, eu tinha um hábito com meus colegas de faculdade que era ver filmes ruins. Muito bom. Tinha que ser muito ruim, tinha que ter uma nota ridícula. Crow 2. The Room. The Room, muito bom. Não é. Exatamente por isso eu vi. Que isso? Não. Juliana, você não tá... Assim, você não sabe o que é um filme ruim. Clique é... Os Parça é um filme ruim. Não, você não sabe o que é um filme ruim. Você não sabe. Tem que ver The Room. Vai ser 2 horas de desconforto. E não é nem desconforto porque o filme, a temática do filme é ruim. É porque tudo no filme é ruim. Tudo no filme é ruim. Eu acho que talvez eu não tenha essa métrica, eu seja um sistema enviesado. Exatamente. Se o filme é muito ruim, eu só paro de ver. Só não tá funcionando. Não, exatamente. Você não criou essa métrica. Então, por exemplo, esse é o sistema enviesado. Ela acha que clique é um filme ruim. Não que não seja, mas o que eu estou chamando de ruim, o meu parâmetro é muito mais lá embaixo. Tipo, Jesus Christ Vampire Hunter. Esse é um filme ruim. Pronto. Graças a Deus, você é mais feliz por isso. Né? Então, o viés é o inverso da similaridade. Se eu tenho uma norma de representação, o viés vai ser tudo que foge dessa norma. Diga. A TuxNet é um exemplo de viés. A gente usa a análise de similaridade para detecção de ataques cibernéticos. Sim. Para onde é que a gente vai? Cognição, sistemas cognitivos, Cognitive Fusion é uma questão. Análise de similaridade, busca por padrões, análise de complexidade, sistemas entrópicos.
busca dessa desvio de padrões, análise simétrica e teoria de crença. Esses são os casos onde a gente ainda busca elementos, não só na fusão de dados, mas no machine learning de forma geral. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do curso. Então, o nosso futuro, né, a minha visão é que muita coisa em relação à lógica subjetiva, eu vou falar mais disso no curso, muito em questão de fusão de conhecimento, muito em função de dados cognitivos, ou fusão orientada a contexto, Context-Based Information Fusion, que é muito importante quando eu falo, por exemplo, de navios. Né? A gente faz muito isso, tem um pesquisador que é o Jesus Garcia, ele fala muito sobre essa questão de Context-Based, e teoria de crença e incerteza, que inclusive tem um grupo trabalhando com isso. Tá? Gente, e antes da gente completar, porque já são 4h35, eu queria mostrar para vocês, né, a ISIF, né? A ISIF, International Society of Information Fusion, é a sociedade de... Não, é porque eu escrevi errado, tá, gente? Não tá aparecendo mesmo? Tá falhando o seu hub. Não tá falhando o hub não, ele superaqueceu mesmo. Não. Calma aí. Vamos lá, vamos de novo.